Olá e seja bem-vindo e bem-vinda a mais uma aula aqui no canal do YouTube. Hoje eu tenho para ti Aliás, eu até coloquei isto no Instagram para tentar ver se tu sabias qual é que era a estratégia que elimina o teu medo de investir. E eu não sei se é o teu caso ou não, mas no meu caso eu, muitas das vezes, a minha inconsistência, digamos assim, tinha a ver com o medo de investir o meu tempo, investir o meu dinheiro numa estratégia que poderia não dar resultados. E esse meu medo fazia com que eu, de forma impulsiva, criasse uma estratégia, depois retirava a estratégia do ar, criava uma nova estratégia, porque não me dava os resultados imediatos. E a aula de hoje é para te dar 7 passos, ok? Para criares então uma estratégia que te faz sem dúvida, que elimina o teu medo de investir. E eu estou a falar-te do famoso webinar. Eu falei sobre webinars esta semana, na importância que tem, claro, ofereceres conteúdo, mas também venderes. Portanto, nem tanto ao mar, nem tanto à terra, é preciso distribuir cada vez mais conteúdo gratuito. Sem dúvida, é realmente preciso distribuir conteúdo que dê valor ao teu cliente ideal, sem dúvida, mas se só ofereceres, também não dá em nada, digamos assim. Não dá em nada e não vai ao encontro dos teus objetivos, porque também tens de dizer ao teu cliente ideal que está algures algo para ele clicar, algo para ele ver e que está disponível para comprar. Algo, claro, uma ferramenta que vá ao encontro da solução do problema do teu cliente ideal. E é mesmo sobre isso que eu te quero falar hoje. Eu quero dar-te 7 passos para criares o teu webinar, ou seja, a tua oferta irresistível. Então, vem comigo. Um dos assuntos que eu mais estudo é o facto de, normalmente, quando nós queremos ou oferecer conteúdo de valor para o nosso cliente ideal, ou então queremos vender, nós acabamos por misturar tudo. Ou seja, não é carne nem é peixe. E aqui tem de haver realmente um equilíbrio. Tu não podes não só oferecer, como eu disse há pouco, não podes só vender, mas também não podes misturar tudo. Como, por exemplo, tens aqueles exemplos de, por exemplo, um artigo de blog que te diz, ok, está aqui, é o tema sobre como tu criares conteúdo, este conteúdo vai-te dar imenso valor e no final tens logo ali uma oferta para a pessoa comprar. Isto funciona? Claro que sim, funciona, mas não funciona da melhor forma, ok? Como eu já mencionei, existe muita informação disponível nos dias de hoje e muita dessa informação não é de qualidade, no entanto, é seguida, ok? Portanto, tu tens que te destacar de alguma forma desse tipo de conteúdo. E existe realmente uma ótima forma de o fazeres. Por exemplo, de certeza que já recebeste telefonemas de várias marcas a venderem algo diretamente. E muitas das vezes tu não gostas desse tipo de abordagem. Então, pega nessa abordagem que tu não te identificaste e não a faças com o teu cliente ideal. É tão simples quanto isso. Mas, nesta aula, eu vou explicar-te tal e qual como é que eu crio os meus webinars e como é que tu também podes tornar a tua oferta o mais irresistível possível através de 7 passos. Basicamente, e dando já aqui um cheirinho daquilo que eu vou falar aqui nesta aula, imagina o seguinte cenário. Imagina que chegam ao pé de ti e te dizem, olha, dá-me aí 10 euros e eu dou-te aqui 10 euros. Para além de não fazer grande sentido este tipo de abordagem, tu não vais ficar muito interessado. Então, por 10 euros, eu dou-te 10 euros. Não faz grande sentido. Mas agora imagina que dizem-te a seguinte coisa. Imagina que te dizem, olha, toma, dás-me 10 euros e eu dou-te 100 euros. Aí já te vai despertar a curiosidade, certo? Mais que não seja para pensar, espera aí, então mas eu dou-te simplesmente 10 euros e tu dás-me 100? Então,
aqui vai ser exatamente a mesma coisa. O teu webinar, acima de tudo, tem de criar aquele pensamento de isto é demasiado bom para ser verdade. Mas já vais perceber tudo já de seguida. E o primeiro passo para criar o teu webinar ou a tua oferta irresistível é dar uma promessa. Mas uma promessa em que o pensamento, como eu disse lá atrás, um pensamento que tu fiques: epá, isto é demasiado bom para ser verdade, ok? Este é o primeiro passo, tu tens de dar uma promessa, tens de fazer uma promessa ao teu cliente ideal. E esta promessa pode ser o título do teu e-mail, se tu fores enviar um e-mail para a tua base de dados, pode ser o título do e-mail. E podes e deves começar o teu webinar mencionando sempre a tua promessa. Esta promessa pode ser feita de duas formas. Tu podes apelar ao desejo do teu cliente ideal ou então podes apelar ao medo do teu cliente ideal. Não desfazendo nenhuma destas duas formas, eu aconselho-te, e por experiência própria, apelares maioritariamente ao medo do teu cliente ideal. Porque vê uma coisa, e podes colocar neste lugar. Se te apelarem ao desejo, tu tens sempre aquela tendência de deixar para depois ou tentares arrastar um bocadinho a ação. No entanto, se te apelarem ao medo e se tu ficares com algum receio de se não fizeres isto, vai-te acontecer algo de mal. Se tu fizeres isto, se te fizerem isto, se te apelarem ao teu medo, é bem provável que ajas muito mais rapidamente. Portanto, o meu conselho, e por experiência própria, é tentares apelar ao medo do teu cliente ideal. Mas, acima de tudo, tu tens de provocar uma promessa que leva à desconfiança, ok? E isto pode parecer um bocadinho contraditório, porque normalmente, ou tu podes estar a pensar, ok, mas se eu levar a pessoa à desconfiança, a pessoa abandona. Por um lado, se ela abandonar, problema dela, porque tu tens ali uma solução, tu tens ali uma ferramenta, mas quem quiser ouvir quer, quem não quiser, azar. Tu não queres alcançar toda a gente, tu queres alcançar o teu cliente ideal, ok? E depois há aqui outra coisa, é que se tu criares uma certa desconfiança, tu vais ter mais tendência a querer saber mais. Mas eu não te vou dizer mais nada quanto a isso. Coloca aí no teu papel que tens de começar o teu webinar com uma promessa que gere uma certa desconfiança. Coloca isso em ação e depois diz-me o resultado. Agora, o segundo passo que tem de estar logo a seguir à promessa e vem ao encontro daquilo que eu te disse no primeiro passo. Tu tens de explicar o porquê da tua promessa ser possível. Ou seja, tu a partir do momento em que colocas a tua promessa em ação, digamos assim, tu automaticamente vais ter de dar uma justificação do porquê dessa promessa ser possível. Porque senão, é aí, sem dúvida, que se tu não mostras que algo é possível, sim, a pessoa provavelmente vai abandonar o barco. Por exemplo, imagina que tu és health coach e estás a ajudar mulheres a fazerem receitas práticas, mas que gastam, por exemplo, por dia menos de 5 euros, ok? Tu consegues fazer a promessa de que elas podem comer de forma saudável e barata e, claro, rápida. Se esta for a tua promessa, depois, quando tu for explicar essa promessa, tu tens de mostrar que é possível elas comerem de forma saudável, de forma rápida e barata. Ok? Estás a entender a ideia? Tens de mostrar realmente que é possível, seja com exemplos teus, seja com casos teus de sucesso, com testemunhos. Independentemente disso, tu tens de mostrar que a tua promessa é possível de ser feita, porque senão é normal que a pessoa não acredite e que se vá embora automaticamente do teu webinar. Depois, o passo número 3 para criares o teu webinar e a tua oferta irresistível é contares a tua história. Pegares na tua história, no teu processo, como chegaste até ali,
como chegaste até ao ponto em que fazes aquela determinada promessa ao teu cliente ideal. Se tu contares uma história, é mais fácil e mais certo que o teu cliente ideal comece a identificar-se cada vez mais contigo, porque ele sabe que tu, de certa forma, já passaste pelo mesmo que ele passou e se estás onde estás, é possível de qualquer pessoa chegar. Portanto, contares uma história é sem dúvida a melhor forma de te relacionares com o teu cliente ideal nos dias de hoje. Aliás, todos nós temos alguma história que nos marcou ou a nossa infância ou qualquer altura da nossa vida. Conta histórias, fala sobre ti, não tenhas problemas em passar algo mais pessoal, porque se passares a tua história, vais reparar que mais facilmente o teu cliente ideal começa a identificar-se contigo, começa a identificar-se com a tua mensagem e mais facilmente vai identificar-se com aquilo que tu tens para lhe oferecer. E agora o passo número 4 para ofereceres de forma irresistível e criares um webinar irresistível. E, de igual forma, na estrutura do teu webinar, tu tens de oferecer conteúdo de valor ao teu cliente ideal. Eu agora quero dar-te um exemplo prático. Então, eu posso, por exemplo, criar um webinar onde eu falo sobre os três erros fatais para quem quer viver de coaching. E no meu webinar, quando chega a esta parte, a este passo número 4 de dar conteúdo de valor, eu vou explicar porque é que estes 3 erros que estão no título do meu webinar são fatais para quem quer viver de coaching. Entendes a ideia? Portanto, aqui tu vais detalhar estes 3 erros que são comuns. Neste caso, eu vou dar 3 erros que são comuns os coaches darem e eu vou dizer porque é que é um erro e de que forma é que eles têm de fazer em vez daquele erro. Entendes a ideia? Portanto, criares conteúdo de valor é essencial em qualquer parte do teu trabalho e no webinar não foge à regra. Depois, o 5º passo que deve estar na estrutura do teu webinar para que este seja irresistível. E eu estou a referir-me aos iscos mentais. Os iscos mentais são iscos, digamos assim, que fazem com que o teu cliente ideal esteja constantemente a tomar atenção à tua mensagem, ao teu webinar, neste caso. E existem vários iscos mentais, como é óbvio, eu não vou poder estar aqui a falar sobre todos eles, mas eu posso dar-te já aqui umas ideias de que iscos mentais devem estar no teu webinar. Por exemplo, tu podes colocar a tua prova, ou seja, tu colocas testemunhos, tu colocas casos de estudo, tu colocas, portanto, tu dás provas de que aquilo que estás a falar é realmente ou um erro comum, ou então é uma promessa, mas é uma promessa que causa uma certa desconfiança, mas é possível de ser feita, de ser construída, de ser criada, etc, etc. Tu podes utilizar o isco da escassez, por exemplo, onde tu dizes que só fazes aquele webinar uma vez por mês, portanto, se a pessoa quiser ter acesso àquela promessa que tu dás, tem de ser ali, portanto, ou então só vai ter uma nova oportunidade daqui a um mês, ou então podes alargar também essa escassez. Tens também o isco da reciprocidade, ou seja, quanto mais tu dás, mais recebes. E este isco é realmente muito importante e quando eu dei no passo anterior usares conteúdo de valor para o teu cliente ideal, quanto mais conteúdo tu estiveres a dar, mais o teu cliente ideal vai sentir uma certa obrigação de ser recíproco contigo. Portanto, oferece, dá, não tenhas receio em dar, não penses que quanto mais dás gratuitamente, mais vais perder porque é conteúdo valioso, ok? Portanto, não tenhas problemas, dá, porque quanto mais deres,
mais o teu cliente ideal se vai identificar contigo, vai confiar em ti e vai ter a necessidade de ser recíproco contigo. E outra coisa é que quanto mais conteúdo tu mostrares e quanto mais tu mostrares que sabes daquilo que estás a falar e aquilo que tu estás a falar vai realmente ao encontro da necessidade e do problema do teu cliente ideal, quanto mais fazes isso, tu vais estar a construir a tua autoridade no mercado. À medida que vais construindo a tua autoridade, mais pessoas te vão seguir, mais o teu cliente ideal se vai sentir atraído por ti e mais facilmente se vai tornar possível a compra dos teus produtos ou dos teus serviços. E agora, o sexto e penúltimo passo para criares um webinar irresistível, para criares uma oferta irresistível, eu estou aqui a dar-te a estrutura que deve ter o teu webinar. E este sexto passo é a tão desejada apresentação do teu produto ou do teu serviço e se fores verificar já o que falámos neste webinar, já reparaste que antes de apresentares qualquer produto ou qualquer serviço, há vários passos que deves dar. E este é sem dúvida um dos grandes erros que qualquer coach ou mesmo até empreendedor faz e comete. Porque normalmente existe muito a tendência de apresentarmos de imediato logo o nosso produto ou o nosso serviço e não deve ser assim como tu tens estado a ver nesta aula. E outra coisa é que apresentar o produto ou o serviço não é assim tão fácil como tu possas pensar. Não é apenas, olha, está aqui o meu produto, tem as características X, Y, faz isto, faz aquilo. Não, tu tens realmente de seguir uma estrutura tal e qual como eu te estou a mostrar aqui nesta aula. O teu webinar tem de seguir uma estrutura da mesma forma que a apresentação do teu produto tem de seguir uma estrutura. E a primeira pergunta que tu deves responder para criares o teu webinar e mais especificamente criares este sexto passo e apresentares o teu produto ou serviço da forma correta é, sem dúvida, responderes à questão o que é. Ou seja, o que é o teu produto ou o que é o teu serviço. Ou seja, imagina, tens um programa de coaching para vender, então o teu produto é um programa de coaching. Tens um livro para vender, então o teu produto é um livro. Entendes a ideia? Depois, a segunda pergunta que tu tens de responder é o que faz. Ou seja, o que faz o teu produto ou o teu serviço. Imagina que eu tinha um curso online, portanto o meu produto é um curso online que ensina a criar a estrutura de um webinar, ok? Imagina que este é o meu produto. Então, o que é? Respondendo a esta questão, eu digo, é um curso online. O que faz? Ensina a criar um webinar irresistível, ou seja, uma oferta irresistível. Portanto, aqui a tua resposta também tem de ser o mais objetiva e o mais clara possível. E depois, a terceira pergunta que tu deves responder para criares este sexto passo no teu webinar é responderes à questão do porquê. Eu vou-te já explicar esta parte. Então, imagina, e vamos recapitular. Tu tens a primeira pergunta de responder o que é o teu produto. Vamos continuar no meu exemplo do curso. Então, o meu produto é um curso online. O que é que ele faz? Então, é um curso online que ensina a criar a estrutura do webinar. E depois as pessoas perguntam, ok, mas e então? Não é? Porque podem não perceber qual é o grande benefício de saber criar webinars. Então, a essa terceira pergunta, eu posso responder que criar e saber a estrutura de um webinar aumenta as conversões, aumenta as vendas e aumenta o lucro de um negócio. Ok? Portanto, tens de saber responder a estas três questões e de forma a criares esta linha, ok? Portanto, é o quê, o que faz e então. Ok? Portanto, são três questões que tu tens de colocar neste sexto passo, que é a apresentação do teu produto ou do teu serviço. E outra coisa que me passou agora e que é realmente importante para dizer. Depois de responderes a estas três questões e se alguém te pergunta, ou neste caso, vamos continuar com o meu exemplo, se alguém me pergunta, Sara, então qual é o benefício do teu produto, que é um curso online?
e eu começo a pensar, será que o benefício do meu produto é o facto de eu ensinar alguém a criar webinars? Não. O benefício do meu curso é, sem dúvida, o aumentar as vendas, o aumentar as conversões e aumentar o lucro dos negócios. Uma dica interessante que me disseram para eu fazer quando eu comecei a criar as estruturas dos meus webinars foi, quando eu chegasse a esta parte do "e então", eu começasse a escrever num papel. Então, eu escrevia o que era o meu produto, o que faz o meu produto, e depois eu colocava "e então", e eu ia esquematizando. E às vezes dava várias justificações até chegar àquela que realmente era um benefício do meu produto. E chegámos, aliás, chegaste, porque ainda estás aqui a assistir a esta aula, chegámos ao 7º passo para criares a tua oferta irresistível e saberes criar webinars que vão, sem dúvida, como eu disse ainda há pouco, é garantido que um webinar por semana vende mais, dá-te mais conversões e dá-te mais lucro para o teu negócio, para além de que segues uma consistência, e já sabes qual é a minha opinião em relação à consistência. Não interessa qual é a estratégia que escolhes, interessa sim que sejas consistente com a mesma. E este 7º e último passo para criares um webinar irresistível é criares bónus daquilo que vais vender, ou seja, dependendo do produto e do serviço que vais vender, ter sempre um conjunto de bónus para oferecer. E aqui tu tens de ter em atenção, porque há um erro que eu própria já o dei várias vezes e é sem dúvida um erro comum, que é, quando crias bónus, normalmente nós temos a tendência de complementar o produto ou o serviço que a pessoa vai comprar. E aqui o bónus não pode ser usado para esse efeito. O bónus pode ser, ou aliás, deve ser usado estrategicamente. Por exemplo, vamos continuar com um exemplo meu. Vamos supor que eu tenho então, crio um webinar a oferecer o curso online que ensina a criar webinars, ok? Portanto, continuo a ter este curso e quando eu vou vender este mesmo produto, eu posso dar alguns bónus. E o que é que eu vou fazer para criar então os bónus? Eu vou ver quais são os obstáculos que o meu cliente ideal tem e, à medida que eu for apresentando o produto, quando chegar à fase dos bónus, eu vou dar soluções que quebrem esses obstáculos. Vamos supor que o meu cliente ideal tem o obstáculo de pensar que tem de investir muito em campanhas de divulgação para alcançar resultados. E eu, que acho sinceramente que é um mito e é um erro, quem pensa dessa forma, eu posso, juntamente com esse curso que vai ensiná-lo a vender através de um webinar, eu posso colocar como bónus algo, seja um e-book, seja uma mini aula, seja, aliás, um conjunto de aulas, etc, etc, que vai ensiná-lo a fazer campanhas, a criar campanhas para dar resultado sem investir mundos e fundos. Aliás, eu estou-me a lembrar agora, eu até podia, por exemplo, criar um mini curso dentro do curso que ensina a fazer webinars, eu criar um mini curso que ensina as pessoas que têm medo de investir e que pensam que têm de investir mundos e fundos a criar campanhas que deem resultados e apenas gastar €1 por dia. O que é que tu achas? Achas que iria chamar a atenção? A mim iria-me chamar a atenção garantidamente. Portanto, a forma como tu vais criar os teus bónus tem de ser feito de uma forma estratégica e nunca pode ser um complemento daquilo que a pessoa já está a comprar. Uma outra forma de tu criares bónus é resolveres um problema futuro. Vamos continuar com o meu exemplo e a forma que eu podia fazer aqui, ou resolver então o problema futuro do meu cliente ideal, era, por exemplo, quando o meu cliente ideal quer criar um webinar, usa o meu curso, cria os webinars, começa a vender
começa, pode estar a vender, por exemplo, ele dentro do seu webinar pode também vender os seus cursos, mas chega a uma altura em que já tem tantos alunos no curso que não sabe como é que pode automatizar o seu curso ou a venda do seu curso. Então, eu posso criar, à medida que vou vendendo este curso de como construir um webinar irresistível, eu posso colocar como bónus um e-book ou algo, não é? Portanto, eu posso criar um e-book que ensina o passo a passo para esse meu cliente automatizar o seu negócio. Entendes a ideia? Portanto, deves ter sempre em atenção que o bónus, mais uma vez, não pode complementar aquilo que o teu cliente já está a comprar, ok? Não, ele tem de, ou vai ao encontro de a resolução de um problema futuro, ou então vai resolver um obstáculo. E chegamos ao fim desta aula onde eu te dei os 7 passos para criares a tua oferta irresistível, ou seja, o teu webinar. E agora tu és capaz de estar a perguntar: oh Sara, mas faltam aqui coisas, não faltam? Sim, faltam. E eu não vou deixar de te dar estas informações. Falta a garantia. Tu tens realmente de dar uma garantia, porque imagina o seguinte cenário. Imagina que tens um cliente ou um potencial cliente que ou tem medo de investir, ou tem medo de estar a investir em algo que não é para ele, ou ainda tem dúvidas daquilo que realmente quer fazer. Então, tu, por exemplo, dás-lhe uma garantia de 7, 15, 30, enfim, tu é que decides, dás uma garantia de X dias e com essa garantia ele sabe que adere, mas se por alguma razão ele não se identifica com o teu produto ou com o teu serviço, então tu podes devolver-lhe o dinheiro naquele tempo que dás de garantia. Depois tens o preço, a forma como tu apresentas o preço, que eu sei que é uma dor de cabeça para muita gente, inclusive para mim. Mas existe realmente uma forma de tu apresentares o preço no teu webinar e a melhor forma de o fazeres é justificares aquele preço. Por exemplo, imagina que tens um programa de coaching para vender e é isso que tu queres vender no teu webinar. Então, tu no final, quando estás a apresentar o preço, dizes que são 1000 euros, mas tens de justificar o porquê de serem 1000 euros. Por exemplo, de que forma é que esses 1000 euros, ou seja, o investimento que o teu cliente faz, de que forma é que esse investimento vai ter retorno para ele. Ou seja, aquilo que ele tem de perceber é que, quando tu dás o preço, ele pense, ok, é um investimento, mas não é um investimento assim tão grande para aquilo que eu vou receber. Entendes a ideia? Portanto, quando colocas um preço em qualquer tipo de produto ou serviço, tu tens de pensar sempre numa forma de justificar esse preço, e a melhor forma de o justificar é de que forma esse investimento que a pessoa vai fazer e que, lá está, se seguires todos os passos que eu te falei aqui nesta aula, a pessoa ao longo do teu webinar, ela vai realmente perceber o valor que o teu produto tem. Portanto, quando tu apresentas o preço, ela já está com aquela ideia de que, uau, bem, isto que me estão a apresentar deve ser uma coisa caríssima, deve ser uma coisa com um preço super elevado. Portanto, a pessoa tu já estás a preparar a pessoa inconscientemente para um determinado preço. Quando estás a apresentar o preço e se justificares esse mesmo preço de acordo com o tipo de retorno que a pessoa vai ter, então se tu conseguires se tu conseguires mostrar então que esse retorno que a pessoa tem não vai ser superior ao investimento, então não há qualquer tipo de problema em a pessoa dizer sim à compra. E por fim, o fecho da venda. E aqui o fecho da venda também tem que se lhe diga, porque muitas das vezes a tendência que temos para fechar ali aquele webinar é a dizer apenas, portanto, agora se quiseres comprar ou aderir a determinado produto ou serviço, clica no botão aqui em baixo, clica no link aqui em baixo e acabou. Mas há uma forma de reforçar a ideia e da importância que tem o teu produto ou o teu serviço para determinada necessidade e problema do teu cliente ideal. E essa forma
é apelares mais uma vez ao desejo da pessoa, depois apelares à lógica e, por terceiro, apelares ao medo. Portanto, quando fazes estes apelos, digamos assim, tu falas sobre o desejo, a lógica ou o medo e dizes à pessoa para entrar em ação. Depois, continuadamente, ok? Portanto, o teu fecho de venda tem de reforçar um pouco tudo aquilo que tu foste reforçando ao longo do webinar. Portanto, benefício, 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 medo, desejo, ires pela lógica, mostrares o que é que o teu cliente tem a ganhar se escolher aderir. Portanto, depois também tens de dar asas à tua imaginação, mas praticamente é isto que tens de fazer para fechar a venda. Como vês, criar um webinar, ou seja, uma oferta irresistível, não é de todo fácil. É simples, porque estes passos são realmente simples, mas se pensas que apenas precisas, ok, eu agora já tenho aqui estes 7 passos, vou criar o meu webinar, muito provavelmente, se calhar, no teu primeiro webinar não vendes nada, ou então vendes uma pessoa, ou vendes a 2. É tudo muito relativo, depende de toda a tua base de negócio. Mas o que é certo é que eu garanto-te que, à medida que vais criando uma rotina com os teus webinars, não só vais conhecer cada vez melhor a tua audiência, vais conseguir atrair cada vez mais pessoas e, claro, vais cada vez vender mais. Portanto, o webinar é, sem dúvida, uma estratégia que eu posso dizer mesmo que é garantida que alcances resultados. Claro que não é só criar o webinar e deixar o webinar a correr. Não, tem tudo a ver com conheceres o teu cliente ideal. Quanto mais conheces as necessidades, os problemas, os medos do teu cliente ideal, melhor vai sair o teu webinar, porque é como se estivesse a falar para aquela pessoa. Se eu mencionar um determinado medo teu, ou um obstáculo, ou um desejo, que eu acredito que já o tenha feito, senão não estavas aqui a assistir a esta aula, tu, pura e simplesmente, não te irias interessar por aquilo que eu tenho a dizer. Portanto, tu tens de fazer exatamente a mesma coisa. Criar um webinar é uma das estratégias que eu acho, se não a principal, que elimina realmente o nosso medo de investir por ser tão assertivo. Agora, assertivo não quer dizer que seja fácil, tens que trabalhar, tens de analisar. Da minha parte é tudo, claro, por agora, porque vai haver mais aulas, mas da minha parte é tudo em relação a este tema. Eu espero sem dúvida que tenha feito sentido para ti saberes estes 7 passos. Se tiveres dúvidas, coloca aqui embaixo as tuas dúvidas, coloca-me as tuas questões. Eu quero realmente saber as tuas ideias, as tuas opiniões. É realmente muito importante para mim porque eu quero ir ao encontro das tuas necessidades e só sabendo as tuas dúvidas é que eu também as posso resolver e te posso ajudar. Por mim, é tudo e já sabes, se quiseres ter sempre acesso em primeira mão a estas aulas, basta subscreveres aqui o meu canal, colocares também o clique no sino para seres sempre notificado, sempre que algumas aulas deste género e outras, sejas sempre notificado sobre o lançamento destas aulas. Eu espero que tenhas um resto de bom dia e até já!